Dizem que a única coisa que cai do céu é chuva. E talvez por parecer assim tão fácil, há quem não valorize a água. E no dia desse recurso que é natural, que parece ser tão abundante, a gente convida a repensar alguns hábitos. A nossa repórter Liliane Raquel, que já está de volta, vai conversar agora com uma pessoa que entende muito sobre esse assunto. Oi, Lili, boa tarde. Oi, Fernandinha, boa tarde a você, boa tarde para todo mundo. Pois é, mudando os hábitos é possível economizar água aí nas atividades do dia a dia, tá certo? E para explicar para a gente conversa agora com a Cibele Frazão, que é professora de gestão ambiental, que vai dar todos os detalhes de como fazer para a gente agora. Cibele, como é que a gente pode reorganizar os nossos hábitos no dia a dia para poder economizar água? Boa tarde. Bem, boa tarde a você e a todos. A gente tem que ter uma postura de cuidado com essa água, tá certo? Então, fechar a torneira enquanto está escovando o dente, tomar banho, usar equipamentos poupadores de água como vasos sanitários com descargas reduzidas, né? O mercado tem com duplo adicionamento, né? Dependendo do dejeto, a gente tem com a menor quantidade de água. Evitar vazamentos nas casas, né? E nas nossas ligações, isso é extremamente importante, porque às vezes há um consumo elevado apenas com um simples vazamento, uma torneira pingando. O uso o resto da água da máquina de lavar a gente pode usar para usos menos nobres, como a lavagem de um terraço, de uma área externa, né? Então, tudo isso a gente pode utilizar para economizar essa água. Lavar a louça, escovar os dentes, por exemplo. Quanto é que a gente gasta em média com essas atividades? A lavagem da louça vai depender muito da família, né? Então, quer dizer, de 10, 20, 30 litros de água, dependendo da quantidade de louça e daquela economia que aquela família pode fazer. Por exemplo, se você tiver um equipamento poupador de água, onde o jato vem aerado, aquele jato de água ela vem com mais força, então te ajuda a tirar o resto do alimento que está no prato, né? Então, quer dizer, você tem como usar um equipamento que às vezes você gasta mais para comprar aquele equipamento, uma torneira mais cara, mas ela vai te dar um retorno do investimento pela economia da água. E aí, Cibele, uma dica que parece simples, mas que faz a diferença, sim, com certeza, que eu acredito, é fechar na hora que está fazendo a atividade, né? Por exemplo, escovar os dentes, aí fecha a torneira para economizar. Sim, com certeza, com certeza. Nossas crianças, elas têm esse hábito pela educação que vai tendo, né? Às vezes a gente mesmo às vezes não tem, mas a gente precisa ter esse hábito de fechar a torneira. Às vezes até de um copo, eu já vi muita gente indicar usar um copo para poder fazer esse processo de escovação, para reduzir essa quantidade de água. E o gasto varia de residência para residência, como é que funciona? Sim, esse gasto vai variar. A gente tem que a Organização Mundial da Saúde preconiza que a gente tem que ter aquela quantidade de água para garantir a nossa qualidade, o nosso bem-estar e nossa saúde. Então, tem uma quantidade de pelo menos 100 litros por habitante por dia, no mínimo. Mas existem padrões na sociedade que você pode ter uma piscina, uma grande área de jardim, que você vai usar mais água. Então, cidades maiores também têm padrões mais elevados de uso de água. Isso é comum, inclusive quando os sistemas de abastecimento são dimensionados de acordo com a população daquela cidade. Então, a gente também tem essa particularidade. E aí, Cibele, é importante lembrar também que esse gasto de água não é só em residência, né? Também indústrias, estabelecimentos comerciais também fazem uso. E é importante estar atento para essa economia, né? Sim, perfeito. A gente tem que lembrar que a água está na nossa vida, enquanto sociedade, enquanto economia também. Então, para viver e para gerar nossas atividades profissionais, produtivas, a gente usa a água. A nossa energia elétrica, a base é através de hidrelétricas, ou seja, usamos água. Todo o nosso alimento tem muita irrigação, que é a rega, a produção da pecuária, né? O gado bebe água, a indústria usa também água. Então, todos esses usos múltiplos, né? Esses diversos usos, o lazer nós usamos a água, né? A gente também tem que ter esse uso com a racionalidade, que a gente chama, com a eficiência. Então, é um reuso de água, a captação da água de chuva, né? Muitas vezes essa água de chuva a gente vê escorrendo, né? O sertanejo, a pessoa do Cariri, ele já tem uma tradição de captar essa água para usar
quando está no tempo seco. Nós, no litoral, também poderíamos fazer isso e usar essa água também. Então, reutilizar é um segredo bom e importante, né? Com certeza, e ainda traz economia de dinheiro. Ou seja, é importante todo mundo ter consciência na hora do uso da água, né, Cibele? Sim, a consciência é o mais importante e a gente buscar essa eficiência no usar dessa água como de todos os nossos recursos naturais, porque eles são finitos. Apesar da gente ver que tem muito, mas aquele muito, às vezes, falta, né? Porque a população está crescendo, nós estamos desenvolvendo, a sociedade cada vez usa mais água e aquela quantidade é a que temos. Então, temos que usar com parcimônia, com eficiência e com racionalidade. O planeta agradece, né, Cibele? O planeta e nós, né, que estamos nele. Sim. Muito obrigada, Cibele, pelas informações e pela participação aqui no Com Você. Obrigada. Pois é, Fernandinha, viu? Só é possível reduzir aí o gasto da água na sua casa, viu? É possível, eu adorei as dicas. Lili estava morrendo de saudade, viu? Um beijo maravilhosa, seja bem-vinda sempre. Ai, ó, vamos